Bom, esta é uma obra que foi um marco fundamental na animação e foi produzida por Steven Spielberg e George Lucas. O filme desafiou as convenções normais daquela época e trouxe um tom muito mais sombrio, sério e artístico, onde, por exemplo, essa produção sofreu cortes significativos antes do lançamento para cortar as cenas que foram consideradas assustadoras demais. A narrativa segue a jornada épica de Littlefoot, que é um jovem apatossauro que testemunha o fim da sua mãe após um ataque de um tiranossauro. E assim, ele sozinho vai andando ali e deve encontrar um lendário Vale Encantado, um local que seja um refúgio que ainda possui uma vegetação para ele se alimentar e viver. E assim temos outros filhotes, e em todo esse caminho ele vai criando uma aliança, amizades, tudo isso em prol de sua sobrevivência. Além desse filme tratar de temas até que pesados, ele traz um clássico drama que marcou muitas gerações. Esse é um exemplo interessante de blockbuster que foi bem estratégico. Ele foi lançado propositalmente poucas semanas antes de Jurassic Park, para tentar capitalizar por cima. Mas a história, a trama gira em torno de uma doutora que ela decide que a raça humana tem que ter um fim. E assim ela utiliza toda a engenharia genética para trazer dinossauros. E assim o vírus ali vai se espalhando e os dinossauros começam a escapar e causar um caos. Esse é um filme básico, cultural, que não deve ser tão levado a sério, mas ele é apreciado pela parte do absurdo. E temos também algo engraçado que são bonecos de borracha, atuações exageradas, e ele é lembrado por essas ocasiões. Bom, esse é um filme que foi um dos divisor de água absoluto na história do cinema. O filme ajudou muito a revolucionar a indústria ao integrar uma maneira bem interessante que é a CGI, e também trazendo vários animatrônicos bem realistas. Além do filme ter criado uma imagem bem interessante, ele também estabeleceu todo esse modelo de franquia, que hoje em dia, por exemplo, tem uma franquia enorme no Jurassic Park. Bom, esse filme ele é uma aula de construção de tensão e efeitos práticos que envelheceram melhor do que muitos filmes daquela época. E ele é uma obra bem interessante, equilibra o lado científico com o terror dos dinossauros. Nesse filme expandiu o uso de CGI e apresentou interações mais complexas entre os dinossauros e o ambiente. Bom, sobre a história, basicamente eles visitam um parque ali onde os dinossauros eram criados e assim eles vivem naquele ecossistema selvagem. A expedição dá errado, resulta em coisas bizarras acontecendo e assim temos o T-Rex, que é bem icônico nesse filme. Bom, mas embora tenha dividido críticas, ele é uma obra marcante, visualmente bem interessante. E apesar de algumas pessoas dizem que o filme tem um roteiro questionável, ainda assim esse filme é defendido por sua atmosfera bem interessante e por ter trazido um tom mais maduro. Bom, esse foi um projeto ambicioso da Disney e demorou anos para ser desenvolvido e serviu como marco tecnológico de animação. A grande inovação foi a fusão de personagens que eram inteiramente feitos por computador com cenários reais, filmado em locações ao redor do mundo. E a história a gente segue Eladar, que ele é separado de sua família ainda quando era ovo em uma ilha isolada por uma família de lêmures. E assim tem uma chuva ali de meteoros que acaba trazendo um caos para aquele local e eles são perseguidos por predadores, carnotauros e enfrentam escassez de águas e temas relacionados à sobrevivência. Bom, esse filme possui um visual bem impressionante que para a época foi considerado algo até inovador até um certo ponto. Bom, voltando para o Jurassic Park 3 novamente, temos a história do Dr. Alan, que ele é enganado por um casal que prometem financiar as pesquisas dele em troca de um guia aéreo sobre uma ilha, porém na verdade eles pretendem pousar para resgatar o filho que foi desaparecido na ilha. E assim o avião cai ali e deixa eles presos naquele território dominado por espinossauros e outros dinossauros que vão perseguindo eles.
Esse filme ele foi baseado em uma série documental da BBC de 1999. Tentou relevar o realismo documental para o cinema com uma tecnologia mais moderna. A história acompanha Patty, que é um paquirrinossauro, que é o menor de sua ninhada, e assim temos uma jornada de amadurecimento durante todo aquele período Cretáceo no Alasca, e ele deve sobreviver a vários caos que acontecem ali, incêndios, migrações, locais perigosos e também evitar ser atacado por predadores. Uma curiosidade até engraçada é que a dublagem americana, ela simplesmente tem uns erros ali de dublagens que arruinou a imersão para o público adulto. Pelo menos algumas pessoas comentaram isso. E também temos outra opinião sobre esse filme que, tipo, ele é bonito, porém é mais infantilizado. Temos várias opiniões sobre esse filme. Esse filme é uma relíquia absoluta do cinema mudo. E foi a primeira vez que o público viu dinossauros se movendo de uma forma naquela época que era até considerada realista. E assim utiliza várias técnicas de stop motion, animação quadro a quadro, com modelos de argila e borracha. Toda a exibição teste naquela época deixou a plateia convencida de que eram imagens reais. Sobre a história, temos ali um professor que desafia a comunidade científica ao afirmar que dinossauros ainda vivem em um planalto isolado no Amazônia. E assim ele lidera uma expedição que inclui vários caçadores, jornalistas, e eles enfrentam alossauros, pterodáctilos e outras coisas assim bizarras. Bom, e esse filme é uma peça de todo o cinema, embora o ritmo seja lento, por exemplo, para os padrões modernos, e a falta de som, ele exige uma paciência bem interessante. O último filme de dinossauros que foi animado por um cara conhecido como Harryhausen, antes da época da revolução digital. Ele é um clássico cultural que mistura dois gêneros bem distintos, que é o faroeste e o terror de dinossauro. E a produção ela é famosa por trazer uma complexidade e interação entre os atores reais e as criaturas animadas, que naquela época foi algo bem interessante. Bom, na história temos um grupo de cowboys do faroeste que descobre um local mais proibido e cercado por todas as superstições e lendas locais, eles encontram um cavalo pré-histórico que os leva a um ecossistema repleto de dinossauros. Bom, essa foi uma curiosa produção entre os Estados Unidos e o Japão. Diferente de filmes americanos que usavam stop motion, ele utilizou uma técnica japonesa conhecida como switch-motion, que são atores vestindo roupas de borrachas detalhadas para os dinossauros, e assim deu eles uma movimentação mais pesada, dependendo até estranha, e naquela época ele tornou-se um filme clássico de reprises durante vários anos. Bom, mas a história, temos um personagem, ele está entediado por já ter caçado tudo que existe na Terra. Assim ele vai descobrindo que tem um mundo oculto perto de vulcões onde dinossauros sobreviveram. A equipe ali vai encontrando vários desafios ao longo do filme, como por exemplo um Tiranossauro Rex bizarro que domina aquele vale, e a trama toda gira no foco da obsessão do personagem principal, que começa a preferir lutar contra os dinossauros em vez de retornar à civilização normal. Bom, esse foi um filme de ficção científica por muitos considerado B e também de baixíssimo orçamento. O filme foi feito praticamente por uma equipe de artistas de stop motion que queriam ali mostrar seus dons e talentos. Mas a história humana naquele universo ela é apenas um pretexto irrelevante para exibir uma variedade bem grande de dinossauros animados. Sobre a história, temos em um futuro distante uma nave espacial conhecida como Odyssey, que traz uma falha no reator e a tripulação é forçada a ejetar em um planeta que eles não conhecem. E assim possui condições similares à Terra normal, e sem a esperança de resgate com os recursos diminuindo, eles descobrem que o planeta é habitado por dinossauros hostis. Bom, e esse filme é interessante que ele traz uma stop motion que, por mais que seja simples, traz uma qualidade técnica até interessante para todo aquele orçamento e para aquela época.
Bom, esse filme foi produzido pela Disney sob o selo da Touchstone Pictures e tentou familiar o público com uma abordagem mais realista do que os desenhos animados comuns daquela época. O destaque técnico foi o uso de animatrônicos que eram avançados para aquela época, permitiam que o dinossauro Baby trazia expressões até que complexas e interessantes. Temos uma família de brotossauros que vive ali secretamente nas florestas tropicais da África Central, e assim um cientista bizarro ali e ambicioso descobre as criaturas, captura eles e deixando apenas o filhote sozinho. E assim temos um casal protagonista que deve proteger o dinossauro de todas as forças militares e do cientista vilão. Bom, esse foi lançado no mesmo ano de Jurassic Park por uma empresa estúdio de animação conhecido como Ambrimation. Esse filme tentou oferecer a alternativa mais fofa para as crianças que eram muito novas e tinha medo do T-Rex, por exemplo. No entanto, esse filme é notório por trazer um tom até que estranho, porque ele começa colorido e alegre, porém ele mergulha em um terror gótico e até estranho. Bom, nele tem uma história de um capitão que ele é um viajante naquele tempo e captura 4 dinossauros, e o objetivo deles é levá-los a Nova York moderna para realizar o desejo das crianças de ver dinossauros reais. E assim a aventura dá errado. Temos ali meio que um circo de palhaçadas que vai acontecendo durante o filme. Originalmente ele foi filmado como um terror trazendo o lado vermelho bem explícito, porém acabou sendo cortado na edição para ser vendido como uma comédia para aproveitar toda a onda de Jurassic Park. Na história temos Michael, que é um estudante colegial que ele é simplesmente atacado e deixado em um coma pelo namorado de Tammy. E assim temos um cientista louco que sequestra o corpo de Michael e implanta uma parte de um tiranossauro robótico. E ele vira ali dinossauro cibernético, e Michael foge e vai atrás de se vingar de seus agressores, e assim o filme traz cenas bizarras e estranhas. Bom, essa foi uma tentativa de modernizar o gênero aplicando um estilo de found footage, onde filmagens são encontradas estilo Bruxa de Blair, por exemplo, porém para filmes de dinossauros. Bom, mas toda essa produção britânica aproveitou o fascínio contínuo pela criptologia e as lendas de dinossauros e criaram uma narrativa que parecesse um documentário. Porém, o CGI é surpreendentemente decente e o orçamento fez com que os animais não se misturassem tanto naquele ambiente natural. Esse filme tem até uma ideia interessante, um pouco boa, porém o conceito de ver dinossauros por essa lente de câmera, esse estilo de câmera, sem contar as angulações de câmera, é bem estranho. Bom, esse filme foi um fenômeno de 2018 no sentido de ser tão ruim que é bom. Ele é feito com um orçamento quase inexistente, é por volta de 20 mil dólares, 15 mil dólares, é algo bem pouco mesmo, se compararmos a produções grandes de filmes. Bom, a história temos Don Jones, que é um padre que ele viaja para a China para encontrar a paz espiritual. Porém, ele é infectado por uma garra de dinossauro. Ele descobre que em momentos de raiva ele se transforma em dinossauro. E assim é representado por uma fantasia de festa infantil visivelmente barata.